Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos e desta feita vamos hoje dedicar o episódio à declaração de investimentos no IRS de 2021 e perceber o que tens de declarar, como é que o podes fazer e em que anexos. Eu vou também dar alguns exemplos e usar a minha situação para que fique mais fácil perceber, assim que presta atenção porque podes muito bem estar numa situação idêntica. Se não sabes o que é isto do IRS ou como é que funciona, o episódio 64 pode ajudar-te. Dá uma vista de olhos que é seguramente tempo bem gasto. Alerto também que tudo o que vais declarar é referente apenas ao ano 2021. Comecemos pelas contas bancárias no estrangeiro. Se tens uma conta numa corretora ou num banco sediado no estrangeiro, tens de a declarar no IRS. Quando me refiro à corretora, refiro-me àquelas que têm licenças para operar como bancos. Por exemplo, a Trading 212 não tem e, portanto, não precisas declarar conta nenhuma. Já a de giro, o Open Bank ou a N26 tem e, por isso, deves fazê-lo. No caso da Revolut, se aderiste ao Revolut Banking, é obrigatório. Se não tens de te preocupar. Para declarar estas contas, adicionas o anexo J à tua declaração e preenches o quadro 11. Até aqui tudo fácil, só tens de preencher o IBAN e o BIC respectivos. Falemos sobre investimentos e comecemos logo pelo que mais dúvidas gera. Criptomoedas. Não importa qual é a criptomoeda ou criptomoedas em que investes, não tens de as declarar. As tuas operações de trading podem ter gerado 10 euros ou 100 mil euros, não importa. Se são investimentos, não tens de os declarar. Mas, se és um dos casos onde uma empresa te pagou um serviço em criptomoedas ou parte do teu salário é pago em criptomoedas, tens de declarar esses rendimentos no anexo B. Próximo investimento, o plano Poupança Reforma. Se escolheste uma declaração pré-preenchida, este valor vai automaticamente aparecer no anexo H. Aqui tens de ter cuidado porque caso deixes esta secção preenchida, vais potencialmente deduzir esse valor nos teus impostos, mas não podes fazer levantamentos do PPR nos anos seguintes, ou és fortemente penalizado. Eu tenho um episódio onde explico a situação ao detalhe, assim que toma nota caso estejas na dúvida. Neste quadro 6 do anexo H também é intuitivo o seu preenchimento, o código é o 601, o titular é o teu número de contribuinte, a importância aplicada diz respeito à soma de todos os reforços que fizeste durante o ano 2021 e o NIF é o da entidade que gera o teu PPR. Passemos ao próximo. Fundos de investimento. Se tens fundos de investimento nacionais como o Caixa Gest, o BPI, o IMGA ou o Optimize, por exemplo, não tens de os declarar. Os teus ganhos vão ser tributados pela entidade a 28%. Para saber se o teu fundo é nacional ou não, olha para o ISIN do mesmo, que vai começar por PT. Para fundos internacionais, o tratamento é igual às ações ou ETFs e já vamos ver o mesmo mais lá para a frente. Vejamos então como declarar dividendos. O importante nos dividendos é identificar a origem, isto é, a sede da empresa que paga o dividendo e se foi feita ou não a retenção. Como são rendimentos de categoria E, de capitais, se a empresa tem sede no estrangeiro, declaras no anexo J, no quadro 8A. Aqui tens de ter cuidado. Se tens ações de empresas estrangeiras através de um banco nacional, vais ser duplamente tributado. Isto é, a empresa vai reter, por exemplo, 15% do teu dividendo e o banco, antes de te pagar, retém outros 28%. Para identificar estes casos, tens o código E10 para que a autoridade tributária te devolva o excedente do imposto. No meu caso, como os meus intermediários ou corretoras são todas internacionais, a dupla tributação não acontece. Por isso, uso o código E11. O país da fonte é o país da sede da empresa que pagou o dividendo. Colocas o valor bruto, o valor retido e, no caso de teres selecionado o código E10, tens também de preencher as duas últimas colunas com o NIF do banco que reteve os 28% e o valor retido também. Se, como eu, recebeste dividendos de empresas diferentes mas com sede no mesmo país, podes agrupar os valores por países e facilita assim a declaração. Aliás, a folha que partilhei convosco já te ajuda a preencher estes valores. Outro ponto importante aqui é que se recebeste dividendos de empresas com sede num país da União Europeia, podes e deves declarar apenas 50% dos dividendos recebidos. A secção B é para optares por tributar esta categoria E de forma independente ou juntar com a categoria A ou B e tributar tudo junto. De forma independente, a categoria E é tributada a 28%, mas se juntares com as outras categorias, vai depender logicamente dos outros rendimentos. Se estiverem abaixo do escalão 3, então pode compensar o englobamento. Caso contrário, o imposto a aplicar seria superior a 28,5%. Se recebeste dividendos de empresas portuguesas, então podes declarar os mesmos no anexo E.
Aqui, muitas vezes existe a dúvida de ter ações portuguesas numa corretora como a de Giro ou noutra fora de Portugal, mas a declaração correta é neste anexo. A retenção é feita em Portugal, assim que, caso queiras declarar os dividendos, tens de preencher o quadro 4B. Para quem tem ações de empresas portuguesas na de Giro, é normal a retenção dos dividendos ter sido feita em 35% em vez dos normais 28%. Em primeiro lugar, porque a de Giro tem uma conta Omnibus, o que não permite a identificação do beneficiário, e em segundo, porque o Código Tributário de Portugal assim o exige. Assim que, se queres recuperar os 7% de imposto excedente, és obrigado a declarar os mesmos. A vantagem é que, como são de uma empresa portuguesa, podes declarar apenas 50% dos dividendos recebidos e o englobamento funciona da mesma forma que mencionei anteriormente. Ao englobar, vai juntar esta categoria com as categorias A ou B e isso está explicado mais ao detalhe no episódio 64. A desvantagem é que o englobamento exige que declares todos os rendimentos da categoria E, inclusivamente juros de depósitos a prazo, certificados do Tesouro ou da Forro e outras aplicações financeiras que tenhas. Preencher estes quadros também é relativamente fácil. O NIF é da empresa que paga o dividendo, o código dos rendimentos é o E10, o titular é o teu número de contribuinte e os rendimentos referem-se aos valores que recebeste. A coluna retenções na fonte é para que coloques o valor dos dividendos que te foram retidos. Vejamos então um caso de compra ou venda de ações ou ETFs. Se os dividendos são considerados rendimentos de capitais, a compra e venda destes ativos são considerados incrementos patrimoniais e a declaração divide-se entre o anexo G ou J, consoante a corretora onde executaste as operações. Se tens uma corretora ou banco português, então as tuas mais-valias devem ser declaradas no anexo G, no quadro 9. Aqui, o titular é o teu número de contribuinte, o NIF é para colocares o número fiscal do teu intermediário e o código da operação é o G01. Depois, é agrupar as tuas operações referentes ao ano 2021 e, mês a mês, ir colocando o valor das mesmas no quadro realização e das compras na parte da aquisição. Lembra-te que podes deduzir as comissões da compra e venda de cada operação na coluna despesas e encargos. O país da contraparte não necessitas preencher. Se estás a usar uma corretora ou banco, não tens forma de saber quem é que te comprou as ações. Agora, alguns esclarecimentos de dúvidas habituais. Se só compraste ações e não vendeste nenhuma, não tens de declarar nada. Se compraste ações em 2021 e só vendeste em 2022, não precisas declarar no IRS 2021, mas sim no do próximo ano. Para compras e vendas das mesmas ações, não podes usar o valor médio. Tens de usar um método específico, o FIF, que eu explico ao detalhe no episódio do ano passado. Se usaste uma corretora estrangeira, como a Etora, Trading 212, a de Giro, Revolut, Interactive Brokers, etc., tens de declarar essas mais-valias no anexo J no quadro 9.2a. Preencher este quadro é mais do mesmo, o país-fonte é o da corretora, código G01, e neste caso específico podes agrupar as operações pelo mês. Se tiveste menos valias, também as podes declarar da mesma forma. O englobamento de rendimentos da categoria G apenas compensa se tens um rendimento total anual dentro dos 2 primeiros escalões. Para declarar ativos mais complexos, como derivados, forex, opções, CFDs ou futuros, a lógica é idêntica. Para corretoras nacionais, declaram-se no anexo G, no quadro 13. Os códigos variam dependendo da operação que executaste e o país da contraparte deves colocar o da corretora. Para corretoras internacionais, deves usar o anexo J no quadro 9.2b. Aqui selecionas o código respectivo, o país da fonte é o país dos ativos que estás a transacionar e o da contraparte é sempre o da corretora. Por fim, se tens investimentos em plataformas peer-to-peer, como a Housers, a Bondora ou a Mintos, deves declarar os mesmos no anexo J, no quadro 8A, com o código E21. Para plataformas com sede em Portugal, não é necessário declarar porque já fazem a retenção na fonte por ti. E pronto. Acho que cobri 99% dos cenários de investimento na nossa realidade em Portugal. Deixem-me saber se foi de utilidade para vocês e não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem com os vossos conhecidos porque, apesar de ainda estarmos no início da submissão das declarações de IRS, pode ser necessário corrigir algum detalhe e assim ajudam-se uns aos outros. Esta foi uma semana negativa para os mercados, com exceção dos índices português e francês, tendo o S&P 500 e o Nasdaq caído mais de 2%. Quem, pelo contrário, está a subir é a Euribo,
Euribor, os valores da taxa a 3, 6 e 12 meses continuaram a tendência ascendente que, apesar de ainda não serem valores preocupantes, começam a aproximar-se de zero, o que uma vez cruzado terá seguramente um impacto importante para quem está a pagar créditos à habitação. Por outro lado, quem tem certificados de aforro, esta subida é benéfica, já que a taxa trimestral é calculada com Euribor a 3 meses e, portanto, vai render mais qualquer coisa. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos 38% de valorização e recebi já $11 até agora no mês de abril. Também reforcei a minha posição na Google esta semana, tenho agora praticamente um terço da ação e ajustei ainda o valor do custo base da AT&T depois do spin-off. A lógica é ligeiramente complexa e eu vou deixar um artigo na descrição que usei como referência. Também ainda não adicionei as respectivas ações da Warner Bros. Discovery ao portfólio e será uma tarefa que vou executar durante esta semana. Também reforcei a minha posição em Bitcoin com quase 100 euros, primeiro porque continuo a acreditar que a longo prazo é um investimento com enorme potencial e em segundo porque está numa fase de consolidação e acaba por ser, na minha opinião, uma boa altura para acumular. Existem imensos modelos que tentam prever o futuro da criptomoeda e um particularmente interessante é o Stock to Flow. Para quem gosta de gráficos às cores, o modelo do arco-íris pode ser uma alternativa interessante. O que é certo é que até agora ambos mostram um elevado nível de acerto e mantendo a minha alocação a estes ativos em 5%, o rácio risco-recompensa é demasiado atrativo para deixar passar. E é tudo por hoje, espero que tenham gostado do episódio, se assim for, ajudem o canal deixando um vosso like, subscrevam se ainda não o fizeram, sigam-me no Instagram, onde vou subindo conteúdo durante a semana e deixem a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.